Vou fazer um comentáriozinho antes de começar a falar do capítulo. Hoje é o capítulo 7º que nós vamos falar. Bem-aventurados os pobres de espírito, os primeiros 10 itens, até o item 10, tá? E tem 2 livrinhos interessantes que a gente tem lá embaixo. Um é o Cadê, que conta a história do Itajubá, nesses 70 anos, então quem quiser depois pode comprar lá embaixo. E um outro que foi um aluno nosso da juventude, há alguns anos, que escreveu um livro na forma de um mangá, de uma história em quadrinho, muito legal, sobre a história das Irmãs Fox, sobre um episódio da história do Espírito. Muito bom, muito bom. Ambos os livros muito interessantes, e em termos de conhecimento doutrinário, ambos muito interessantes, tá? O da história do centro, porque tem umas inserções que contam casos da doutrina legais, e o das Irmãs Fox, que é muito bom. É o Detetive Watson e o Cadê, tá? São 2 obras interessantes para a gente ler e compartilhar. Bom, para começar, o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, essa primeira parte, a gente vai começar lendo um trechinho aqui, uma das bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças que Jesus pronunciou no Sermão da Montanha, que basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo é retirado de trechos, de episódios, de passagens do Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças, o Kardec, com orientação dos Espíritos, dividiu em vários capítulos. Então tem um capítulo 7º que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá em Mateus nós vamos encontrar Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí é sempre bom a gente lembrar essa explicação que o Kardec coloca no começo. Quando se fala de pobre de espírito, a gente tem que entender um pouco a ideia, porque pobre de espírito, para nós, na nossa linguagem do dia a dia, pobre de espírito é uma coisa meio pejorativa. Aquele cara é um pobre de espírito, no sentido de uma pessoa que está desprovida de conhecimento, desprovida de uma inteligência mais aguçada, né? Uma pessoa equivocada de modo geral. Pobre de espírito no sentido evangélico não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito no sentido evangélico é o simples, a pessoa humilde, independente de ter ou não ter conhecimento, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter muito conhecimento, ser um poço de cultura e ser super simples. E posso não ter conhecimento nenhum e ser bastante arrogante. Então não é essa a questão. A simplicidade é uma coisa, o conhecimento é outra coisa. Então o que Jesus fala aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, são bem-aventurados, estão bem consigo, estão de acordo com as leis de Deus, aqueles que são simples. Simples de ver o outro como irmão, simplicidade nesse sentido. Simplicidade aqui é um sinônimo de fraternidade, ver o outro como um irmão. E aí, porque segundo o mundo nosso, né, os homens cultos e inteligentes geralmente têm uma posição um pouco destacada. Também vamos entender a inteligência. Inteligência também é um conceito bastante amplo, né? Inteligência é a capacidade de resolver problemas, tá? Então, não existe só a inteligência voltada para o conhecimento intelectual. Tem as inteligências variadas, múltiplas, né? Que são as habilidades que as pessoas têm em fazer milhões de coisas, que são inteligências também. E muitas vezes as pessoas que têm muitas habilidades se colocam numa posição superior em relação às outras. E é isso que o Evangelho quer nos chamar a atenção, né? Para a gente se ligar a isso e cuidar com isso. E tomar muito cuidado também com as fontes, né? Então, inclusive, hoje em dia é muito atual falar sobre essa questão de fontes, né? Com esse monte de fake news que tem por aí. Sempre existiu, sempre existiu. É que cada época tem um nome diferente, tem uma forma diferente, uma forma de divulgar mais fácil ou menos fácil. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente percebe isso mesmo hoje em dia. Muitas pessoas que têm um conhecimento, uma cultura muito grande, têm uma visão muito equivocada sobre uma série de questões de humanidade, de fraternidade, de respeito ao próximo, de cuidado com o próximo. E pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento de banco escolar, não têm diplomas, que têm uma sensibilidade de ver o outro como irmão e exercita uma fraternidade muito grande. Então a gente precisa pensar um pouco, analisar todas essas questões, né? E essa coisa de se colocar numa posição de superioridade, que isso também, né? Falando sobre isso aqui, eu fico lembrando uma coisa, né? As pessoas têm essa mania, nós temos essa mania, né? Não sei se no mundo inteiro, porque eu não conheço o mundo, mas aqui do Brasil, né? Da gente se achar médico, né? Ah, então faça isso que é melhor, aquilo é melhor, isso é pior.
E um amigo meu falava assim, né, quando a pessoa começava a dar muito palpite com relação a uma coisa de saúde, ele falava assim, você fez medicina onde? Aí a pessoa respondia que não fez em lugar nenhum, porque ele não era médico. Eu falei assim, então por que você está falando de medicina? As pessoas estudam anos para ter um diploma. Mesmo assim, os caras têm dúvida de um monte de coisa. Então a gente tem que ter um conhecimento de um assunto. Se a gente não tem o conhecimento, vamos ouvir o que os outros falam, né? E mesmo que eu tenha um conhecimento muito grande, não deixa de ser legal fazer exercício de ouvir o que os outros têm para dizer. E a gente joga fora aquilo que é desprezível e que é dispensável, né? E não passa para frente, né, as coisas que são desprezíveis e dispensáveis. Essa responsabilidade todos nós temos. Ah, recebi uma mensagem super interessante. Você tem certeza disso? Tem fundamento isso? Não tem, não passa para frente. Ah, eu não sabia e passei para frente. Não, não compartilha bobagem, não. Só que a gente aprende essa lição, né? Uma vez eu recebi uma coisa, compartilhei, uma amiga minha me respondeu muito educadamente, mas assim, Francisco, você confirmou isso? Eu falei, não, eu vi era uma campanha, essas campanhas que tem por aí. Eu falei, não tem nada a ver, eu liguei para o lugar, isso não processa, isso não existe. Aprendi a lição, nunca mais eu fiz. Então, quando a gente aprende uma lição, a gente tem que aprender, né, e compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Na sequência aqui, tem um outro item, quem se elevar será rebaixado. Isso aqui é muito interessante, é um episódio que acontece no Evangelho, é no item 4, quem quiser depois em casa ler, que uma mãe levou os seus filhos para Jesus e falou assim, eu queria que seus filhos estivessem ao seu lado no céu, né? Então chegou ela, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. E Jesus perguntou, o que queres? Ela respondeu, dize a esses meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles, podemos. Porque eles sabiam se podia beber ou não. É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a teres assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Jesus dá um exemplo de humildade única aqui. Ele não fala assim, não, você não está em condições. Não, quem vai resolver, quem vai sentar à minha direita é o Pai. Jesus fala isso. E nós, muitas vezes, nos colocamos numa posição de saber. E essa mãe é uma coisa muito típica, né? A mãe, a história é extremamente atual, né? Imagina a mãe com os seus 2 filhos, Jesus, eu quero que eles fiquem numa boa, tá? Aí Jesus fala assim, como é que você sabe? Vocês vão ter condição de beber o cálice, passar por tudo que eu vou passar? E os meninos achavam que podiam. E, inclusive, na sequência aqui, depois até os discípulos vão ficar meio bravos com essa história, porque eles acham que a mãe exagerou. Mas o que a gente tira de ensinamento disso? A grande percepção que a gente aprende com o estudo do Evangelho é isso. As historinhas de Jesus, os episódios ligados a Jesus, são muito profundos em conhecimento. Então é para a gente ouvir, para a gente ler, pensar e analisar. Então você querer colocar alguém numa posição, porque a gente busca sempre essa coisa do privilégio. Na sequência aqui, também tem um outro, né? Que é o Jesus é convidado para um evento e todo mundo vai chegando pegando o melhor lugar. E aí Jesus fala assim, né? Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado e todo o que se humilha será exaltado. Isso é extremamente objetivo, prático, atual e não precisa de grandes análises para entender o que Jesus está querendo dizer. Imagina uma situação simples, um casamento, né? Todo mundo já deve ter ido num casamento, vários casamentos, né? E chega no casamento, tem aquelas mesas separadas, aí eu chego lá, vou sentar, eu estou vendo que os garçons saem de lá, né? Então eles saem de lá para servir. Onde que eu vou sentar? Naquela mesa, está na boca da sede dos garçons. E está escrito lá, padrinhos. Só que eu não sou padrinho. E eu pego e me disfarço e sento lá. Tá certo? Não, eu não sou padrinho. Aquela mesa é para padrinho. É para os pais da noiva, para as mães da noiva, para os não sei o que da noiva. Senta no lugar que dá. Porque se você quiser pegar um lugar melhor, pode chegar o dono da festa e falar assim, olha, nesse lugar não é para você, querido, é para outra pessoa. E aí você tem que pagar o mico, né? Fazer o carão de ter que sair de lá. Desculpa. Então, essa história é extremamente objetiva. É um ensinamento para a gente hoje. A gente se colocar na posição da gente. Nós nos achamos muita coisa muitas vezes. E a gente se coloca numa posição de destaque. Quem garante, quem pode dar o destaque são as outras pessoas.
Então a mãe que queria que Jesus colocasse os filhos no lugar de destaque, ou a pessoa que chega na festa e quer sentar num lugar melhor, não, senta num outro lugar, senta em qualquer lugar, seja mais tranquilo. Se te chamarem para uma posição de destaque, você vai ter aquela gratificação, né? Aquela felicidade de ser reconhecido. Mas se não te chamarem, você fica no cantinho, que tá bom que se você arranjou um lugar para sentar na festa, né? Isso se você for convidado na festa, né? Porque às vezes o pessoal vai de penetra, que é pior ainda, né? Na sequência aqui, então essa história é muito coloquial. Jesus tem, né, como mestre, Jesus, a gente poderia dizer que seria o mestre. Ele não foi um mestre, ou um grande mestre, ele foi ou seja, o mestre dos mestres. E tudo que ele ensinou, tudo que ele vivenciou, é muito claro, e tudo muito simples, e muito objetivo, e perene, e fica até hoje. Jesus conviveu conosco encarnado há mais de 2000 anos. Tudo que ele falou é extremamente atual, extremamente claro e extremamente objetivo. Mesmo as parábolas mais complexas, se você pegar a essência da historinha, você consegue. Mesmo que eu não consiga entender todo o contexto histórico daquilo que Jesus quis remeter, porque ele falava coisas que tinham muito sentido para os judeus daquela época. Mas Jesus, ele transcendeu aquela época. Ele não era só daquele lugar, daquele país, daquela nação, daquele momento histórico. Ele é de antes, daquele momento e de sempre. Então as histórias que ele contava, as vivências dele, os exemplos são extremamente atuais. E por quê? São extremamente simples. Por isso que vale a pena a gente seguir. E a gente parar de fazer aquela história que a gente sempre fala, mas é tão difícil, né? É tão difícil seguir Jesus. E a gente fica repetindo esse mantra, né? É tão difícil. Claro, vai ser difícil eternamente. Quanto mais você repete que é difícil, fica difícil. Há quanto tempo Jesus encarnou aqui com a gente? Quanto tempo? 2000 e tantos anos, né? Será que a gente ainda não conseguiu aprender nada? Claro que nós já conseguimos aprender bastante coisa. Só que no campo teórico, no campo prático, poucas coisas. Então está na hora da gente aproveitar essa encarnação e já começar a fazer alguma coisa. Se eu sou jovem ou mais velho, não importa. Porque mesmo que eu tenha muita idade, eu não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui ainda. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar encarnado. E depois que a gente desencarnar, a gente vai voltar. Então, como espírito, eu tenho sempre oportunidades de aprender, vivenciar e começar a praticar. Porque quando Jesus falava que o fardo dele era leve e o jugo era suave, ou seja, o peso é leve e a dominação é suave, é essa a ideia. Praticar o que Jesus falou é difícil se eu pensar em fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não dá. Nós não temos, energia, não temos ainda bondade, não temos elevação suficiente, mas alguma coisa a gente já pode começar a fazer. E nas pequenas coisas, porque as grandes coisas são mais complexas, são mais complicadas. Mas os pequenos atos nós podemos fazer. A gente não se colocar na posição de destaque em todos os momentos da nossa vida já é uma coisa legal. Ser humilde para ouvir mais, né? Que nem que a história que o pessoal fala, né? A gente tem 2 ouvidos, né? 2 orelhas e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos, né? Para concluir aqui, tem um pedacinho interessante. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Aí tem aquela mensagem no Evangelho da Rainha de França, que é muito legal essa mensagem. Ela fala, né? Eu fui rainha na França, pensava chegar aqui como rainha, e nem no final da minha encarnação foi assim, porque acho que o final da vida dela deve ter sido meio complicado já. E quando ela chegou no plano espiritual, ela viu mais ainda como ela estava numa posição inferior. Então, se a gente tem uma posição de destaque aqui no mundo encarnado, legal, vamos usar essa posição para ajudar os outros. E se minha posição não for de destaque, legal, eu também posso fazer muita coisa para os outros, para mim e para os outros. Qualquer pessoa pode colaborar, qualquer pessoa pode ajudar. Não estou falando que, mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Não, você pode não ter dinheiro para ajudar ninguém, mas você tem tempo para ajudar as pessoas. Você tem ouvido para ouvir o outro que está numa situação difícil, precisando de um apoio. E milhões de coisas. Até porque as coisas aparecem para a gente. E quando aparece uma situação, pega aquela situação e ajuda quem te pediu. Se pediram para mim, é porque é para eu estar fazendo aquilo.
Não é para ele fazer. Pediram para mim, então faço eu. A não ser que eu seja impossível de fazer. E só para concluir, o capítulo ele não faz a apologia do que o conhecimento é ruim. Não faz a apologia do contrário, não é isso. Não é que assim, é legal não ter cultura, é legal não ter conhecimento, é o simples ignorante. Não, não é isso. É uma questão de postura. Que a gente já falou isso, mas era legal dar uma reforçada. A ideia é, independente de eu ter muito pouco conhecimento, muito pouca sabedoria, muito pouca vivência, isso não faz com que eu tenha o direito de me colocar na posição de superioridade em relação aos outros. Porque se Jesus, que é Jesus, falou que quem ia sentado do lado direito dele ou esquerdo era o Pai, se Jesus falou isso, né? Então a gente tem outros exemplos, né? O Divaldo Franco não fala que estuda o livro dos Espíritos ainda, a gente dá uma lida no livro, eu já aprendi tudo, achei legal. Não, o Divaldo estuda ainda. Se ele estuda o livro, como é que eu posso achar que porque eu li uma vez, mas eu li 3 vezes de começo a fim, que bom, você leu 3, pode ler uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, e estude mais um pouco, e outras tantas coisas que tem para ler. Então essa que é a ideia, e aproveitar as oportunidades, porque todos nós temos oportunidade de fazer alguma coisa, para nós e para os outros, né? Muito bem, então vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, a nossa reunião.